irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, preparando-nos para a celebração do Santo Natal, nesta primeira semana do Advento, somos convidados a observarmos a ação, o olhar de Jesus Cristo para com todos e trilharmos o caminho da conversão, o caminho primeiro da vigilância, refletindo sobre como temos agido em relação aos nossos semelhantes. No Evangelho de hoje, São Mateus nos fala do Cristo que percorria cidades, povoados, ensinava nas sinagogas a palavra de Deus, anunciava um reino de justiça, de paz e curava todo tipo de doença e enfermidade. Ensinar nas sinagogas, ou seja, com a palavra, Jesus, ele testemunhava o amor de Deus. Pregava o Evangelho do Reino, anunciando um novo tempo, falando de um reino que divergia dos reinados meramente humanos. E depois se ocupava com a cura daqueles que necessitavam de sua solidariedade, de sua ajuda fraterna. Necessitavam da libertação, não somente do espírito, da alma, mas também do corpo. Curar todo tipo de doença e enfermidade é libertar a pessoa das angústias do espírito, mas libertá-la também das enfermidades do corpo. E nós, enquanto cristãos, não podemos nos desviar desta ação, desta atitude de Jesus, que nos convida a termos um olhar de compaixão para com todos os que sofrem, com todos os que passam por necessidades, com todos os que estão enfermos, prisioneiros, viciados. Nós não podemos ser indiferentes, ou não seremos, de fato, devotos do bom Jesus. Porque se olharmos bem a vida do bom Jesus, em toda a Escritura nós vamos encontrá-lo se comprometendo com aqueles que necessitam de sua ajuda fraterna. É justamente a partir de suas ações
que ele vai nos apresentando o reino de Deus tão próximo de nós. E diz então que Jesus vê as multidões, compadeceu-se delas porque estavam abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. A ovelha, ela não seguia sozinha, vocês sabem disso? É um animal que precisa do pastor dia e noite ao seu lado. Durante o dia, ela não tem orientação para onde se guiar. E à noite, ela se torna presa fácil dos animais que devastam o rebanho. Então Jesus compara aquele povo a ovelhas que não têm pastor, perdidas, sem saber para onde ir. Sente-se compaixão e diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós usamos muito esta palavra de Cristo para a vocação sacerdotal, para a vocação consagrada. Mas todos nós somos convocados, a partir do batismo, a sermos trabalhadores na messe do Senhor. Todos nós. Não é somente missão do Papa dirigir a igreja. Não é somente missão do padre cuidar da comunidade de fé. É também, e sobretudo, mas é missão de todo cristão batizado comprometer-se com o testemunho de vida na sua comunidade de fé. Fazendo com que o reino de Deus aconteça ali. Como é bom quando nós nos encontramos, nos deparamos com uma comunidade animada. Uma comunidade onde as pessoas se sentem bem acolhidas. Uma comunidade onde as pessoas sentem gosto de trabalhar pelo reino de Deus. A messe é grande. Os trabalhadores são poucos. E às vezes nós ainda impedimos as pessoas de chegar. Às vezes temos esse hábito. Pode ser que sejamos nós, padres, ou às vezes pode ser até os próprios leigos. Não, aqui é meu lugar, você não vai chegar não. Eu já estou aqui tem muito tempo. Aqui sou eu que cuido. Às vezes já não está tendo mais força para cavar o terreno, né? Mas é eu que sou eu. Isso é um risco, é um perigo. O que Jesus nos pede é para que rezemos justamente para que o Pai toque o coração das pessoas e desperte nelas o desejo de também vir trabalhar na messe do Senhor. É isso que Ele nos pede. E esta tem que ser a nossa oração. Suplicar a Deus que mais e mais pessoas se juntem a todos nós no trabalho do anúncio da palavra de Cristo, no trabalho do testemunho do Evangelho de Deus. Chama os 12 discípulos e concede-lhes um poder que é serviço em favor do bem. Expulsar os demônios é libertar as pessoas de todo o mal. Curar todo tipo de doença e enfermidade é libertar as pessoas das doenças corporais. Quem de nós gosta de sofrer com a enfermidade? A gente aceita, porque é da nossa condição humana. Mas como é dolorido quando estamos enfermos, não é? Como é dolorido quando vemos alguém que amamos em um leito de dor. E às vezes não podemos fazer muita coisa. Isso nos fere profundamente a alma. Então a doença corporal, ela tem consequências também no espírito. Tanto de quem sofre, como de quem cuida. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Claro que nós acolhemos os sofrimentos
porque eles podem nos purificar, sem dúvida. Existem pessoas que passam por sofrimentos, por enfermidades terríveis, e lá adiante dizem assim: Padre, hoje eu sou outra pessoa. Vocês já devem ter visto isto. Porque a enfermidade, ela nos purifica, sim. Ela nos faz repensar a vida. Nesses tempos de pandemia, na paróquia onde eu estava, algumas pessoas voltaram depois de passar dias muito mal e disse assim: Padre, eu acho que Deus me deu uma segunda chance. Quantos foram embora? Eu estou vivo. Eu preciso mudar meu jeito de ser. Eu preciso mudar minha vida. Olha que coisa interessante. Mas Jesus nos envia também com esta graça de podermos cuidar dos outros para expulsar do corpo das pessoas as feridas que maltratam o nosso corpo e maltratam o nosso espírito. Nós não podemos causar mais feridas no coração dos outros. Aquele que se diz cristão, que vive na comunidade de fé e causa mais feridas no coração do outro, está se posicionando contra a palavra de Cristo. Compreendem o que eu estou dizendo? Quando nós não acolhemos a pessoa, quando nós dizemos a uma pessoa que ela não é digna disto ou daquilo, quando nós maltratamos a pessoa, quando fechamos o nosso espaço e não acolhemos outras pessoas, ou não deixamos que as pessoas se aproximem, nós estamos abrindo feridas. Quando colocamos nas costas, nos ombros de alguém, um peso que nem nós mesmos carregamos, abrimos ferida. Quando uso de uma palavra agressiva, acabo também abrindo a ferida. Pode ser que aquela pessoa nunca mais volte. Agora vocês compreenderam o que o padre disse. Porque parece que não tinham compreendido ainda. Ele nos pede a curarmos as pessoas e não abrirmos feridas. É esta a missão da igreja. E Jesus envia os discípulos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro a todo aquele povo que está distante, que não crê no reino de Deus, que não crê na palavra do Cristo, que espera o Messias, mas não acredita que ele já está entre eles. E Jesus diz que este povo está como ovelha perdida na casa de Israel. Mas ele é enviado a todos nós. Ele nos envia a todos nós e anunciarmos o reino dos céus que está próximo. Onde está o reino dos céus? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está onde Deus está. Se eu procuro fazer com que em minha casa esteja presente Deus através de minhas ações, eu estou fazendo com que o reino dos céus aconteça ali. Se no meu ambiente de trabalho, na minha comunidade, eu procuro agir de tal maneira que minha ação revele a presença de Deus, o amor de Deus, o reino dos céus está ali. O reino dos céus está próximo. Mas onde está, aqui ou ali? Não, ele está em todo lugar. Em todo lugar onde de fato nós acolhemos a mensagem de Cristo. E olha o que Jesus diz: curar os doentes, devolver a vida àqueles que estão mortos. Ressuscitar os mortos, meus irmãos, é mais do que simplesmente fazer com que as pessoas se levantem dos túmulos. Às vezes nós estamos vivos, mas estamos mais mortos que muitos falecidos. Vocês já ouviram esta expressão: fulano, mas você está desanimado, parece que está morto. Não é assim? Às vezes nós estamos mortos para a fé.
Quantos cristãos católicos não participam mais das celebrações no final de semana? No passado, as pessoas se esforçavam, andavam quilômetros para ir à missa. Hoje, a igreja colocou missa dentro da casa de todo mundo quase, criando diversas comunidades, e as pessoas não vão mais. Estão mortos na fé. Dizem que creem, mas não se comprometem com a sua fé. Ressuscitai os mortos. É preciso que nós cheguemos a estes corações que estão como que mortos, sem vida, desanimados, sem alma. Ânima quer dizer alma. E quando nós estamos sem alma, estamos sem vida. E ele continua: purificai os leprosos. Purificai os leprosos. Eram aqueles que no período de Jesus Cristo sofriam com a exclusão e com o preconceito de forma tremenda. O leproso, meu irmão, ele era colocado para fora até pela própria família. Ele tinha que se afastar do convívio de todos, ir viver no campo. E se alguém se aproximasse, ele ainda tinha que gritar: leproso, leproso. Imagine o que é isto. Quantas pessoas hoje sofrem com o nosso preconceito? Quantas pessoas hoje sofrem com o nosso descaso? Em quantas pessoas nós abrimos verdadeiras chagas que ferem? Curar os leprosos é curar estas feridas profundas do preconceito que ainda existe entre nós. O brasileiro tem um quê de preconceito na sua formação que é uma loucura. Podem observar como que nós encontramos pessoas racistas entre nós, que tratam com diferença os outros. Quantas pessoas que pelo grau que ocupam ou pelo estudo que têm, tratam o outro com preconceito. E mais, são muitos, mas muitos os brasileiros que querem que o pobre continue pobre. Para que continue dependente dele. E inconscientemente ele tem a coragem de dizer: eu pratico a caridade, porque todo mês eu ajudo fulano. Mas se a pessoa melhora um pouquinho, ele diz assim: ah lá, cansei de ajudar, hoje está melhor do que eu. Vocês nunca ouviram isso, graças a Deus, né? Porque são todos santos. Mas eu já ouvi. Ah, pastor padre, cansei de fazer a caridade para fulano e virou pecado mortal. Está melhor do que eu hoje. Isso não é um quê de preconceito? Não é um quê de querer, de desejar que o outro continue no seu sofrimento, na sua pobreza, na sua dor? O que isto tem a ver com o ensinamento do bom Jesus? Que desejava que todos, de fato, fossem libertados dos sofrimentos, da dor, da pobreza, da exclusão, do preconceito. Não? É muito bonito olharmos para ele neste altar, que nos encanta os olhares. Mas vai para além desta beleza toda a dor que este Cristo sofreu por pregar a libertação daqueles que sofrem. E nós somos convidados a também assumirmos a vida dos nossos irmãos, na sua totalidade.
Não é só rezar para o espírito e pela alma, não. É preciso nos esforçarmos para que todos tenham vida plena, vida digna. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Na sua totalidade. E ele diz: expulsar os demônios. Expulsar o espírito do mal que divide. Expulsar o espírito que divide. Será que esse espírito não está entranhado lá na nossa família? E às vezes eu sou a causa desta divisão, por causa da fofoca que eu faço, da conversa fiada que eu tenho. Purificar, expulsar os demônios. É preciso nós nos perguntarmos se não estamos sendo outros demônios, dividindo, fazendo mal. Jesus nos chama a sermos libertadores do mal, evitarmos o mal, ajudarmos o outro a superar o mal, a maldade. A maldade, meus irmãos e irmãs, ela é capaz de coisas terríveis. Uma pessoa, quando arquiteta o mal contra o outro, com o desejo de destruir a vida de alguém, é muito triste. Quando nós experimentamos isto na própria pele, nós sabemos a dor que é. E Jesus nos envia como seus servidores a sermos libertadores do espírito do mal. Não deixarmos que ele tome conta do nosso coração. E ele diz que ele nos concede tudo isto de graça, como graça de Deus. A começar pela nossa própria vida, nós a recebemos como graça de Deus. E por isso nós temos que colocá-la a serviço da messe, a serviço dos irmãos. Que Deus nos ajude a bem refletirmos sobre nossa vivência de fé neste tempo do advento, para que a gente vá purificando o nosso coração. Como nós nos preparamos para as festas que temos em família, às vezes vamos limpando aos poucos a casa, não é assim? Não dá conta de fazer a limpeza toda no dia, porque senão, quando chegar o final do dia, a gente não está aguentando nem andar. Pode ser que também seja assim, né? Então a gente vai limpando o coração aos poucos. Vai preparando o coração aos poucos. Retirando dele tudo isto que nos impede de sermos missionários no reino de Deus. E que nós possamos suplicar a Deus que nos conceda a graça de cada vez mais buscarmos acolher aqueles que vêm, buscarmos proclamar a palavra de Deus sempre, buscarmos agir em conformidade com o que Cristo nos pede, para que muitos outros, vendo nossas ações, se aproximem. E como nós rezamos na oração inicial da festa de São Francisco, que nós tenhamos a coragem de fazer com que muitas outras pessoas possam nascer para a igreja, possam se tornar de fato filhos da igreja, a partir de nosso testemunho, a partir de nossas ações, a partir da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.